Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho dos poríferos? Então, olha lá, o porífero é um indivíduo interessante, né? Apesar de ser pluricelular, ele não forma tecidos, né? Então, vamos lembrar disso como uma das características importantes do grupo. A célula característica do porífero, a célula exclusiva dele é essa maravilha aqui, o coanócito, que bate o flagelinho para criar uma corrente de água e, além disso, quando entra a água pelo poro, é aqui, no coanócito, que vai acontecer a digestão da partícula. E ele vai eliminar o que não for aproveitado e vai transmitir às outras células aquilo que foi material nutritivo. Então, essa célula aqui, característica do grupo, é fundamental para o funcionamento do porífero, tá? Porque ela bate o flagelo para criar uma corrente de água. Assim, a água entra pelo poro, passa pelo átrio e sai pelo ósculo, né? O movimento da água é assim, entra pelo poro, passa pelo átrio e sai pelo ósculo, tá? As partículas nutritivas ficam retidas aqui no coanócito, que vai digerir e distribuir. Em termos evolutivos, novamente, a gente tem aqui, ó, muito importante lembrar, presta bem atenção aqui, olha lá, ó, a multicelularidade foi o evento que permitiu que todo esse ramo aqui existisse. Os indivíduos aqui são todos multicelulares. Os poríferos não têm tecido, eles usam um sistema aquífero e não tem tecido. Logo depois você tem quinidária e os demais grupos nós vamos ver lá. O ovo do indivíduo, logo depois da fecundação, se transforma em mórula, você se lembra, por várias mitoses, sem alterar o volume, ó. Do ovo para a mórula a gente mantém o mesmo volume. Depois se transforma em blástula. E essa divisão aqui, ovo, mórula, blástula, é o que acontece com os poríferos, tá? O passo seguinte vai ser dado pelos quinidários. Então, vamos recordar aqui num desenho muito melhor, né? Aqui está o bonitinho do coanócito, ó, flagelinho batendo, tem um colarinho aqui em que a água e as partículas alimentares vão poder entrar, e aqui ele vai fazer vários vacúolos digestivos e vai transmitindo, veja, para a célula seguinte, para o amebócito, tudo bem? Então o coanócito é legal, porque ele distribui os nutrientes entre as outras células. E aí você percebe que a digestão nos poríferos é totalmente intracelular, dentro dessa célula aqui que distribui para as demais. Tudo bem? Eles ficam aqui, ó, com o flagelinho na posição central, batendo o flagelinho para criar uma corrente de água. Além disso, a gente tem aqui amebócitos que ficam aqui tomando conta, pinacócitos, que vão fazer a parte estrutural dele, espículas, né, que vão manter a estrutura da esponja. Essa região do meio a gente chama de átrio e o orifício de saída da água a gente chama de ósculo. Lembre-se, a água entra pelo poro, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Essa é a trajetória. Quais são, então, pessoal, as formas das esponjas, né? Então, olha lá. Aqui a gente tem algumas formas mostradas. As mais simples são chamadas de ascon, parecem só uma garrafona. No sícon, você tem já algumas dobras internas. E no leucon, você tem a forma toda, bem complexa e tudo mais. A reprodução nas esponjas pode ser assexuada. Então, ela será assexuada por regeneração, quebrou, ela refaz, tudo bem? Ou por brotamento, faz um brotinho, depois esse brotinho fica aqui do lado da mamãe se desenvolvendo lá, beleza? Pode também ser sexuada. Se for uma reprodução sexuada, o que a gente tem? Um indivíduo produz gametas, lança na água, o indivíduo masculino produz gametas, lança na água, aquela corrente lá, uma grande quantidade de gametas. Esses gametas são livre-natantes, vão até o corpo feminino, fecundam, então vai ocorrer lá a fecundação. E aí, depois da fecundação, ocorre o desenvolvimento de uma larva ciliadinha, que bonitinha, né? Plânula. E depois ela vai se desenvolver, invertida, e depois ela vira para poder formar as esponjas. Agora aqui com desenhos muito melhores do que os meus. Então, o ascon simples, parecendo uma garrafa. O sícon já cheio de dobras. E o leucon bem mais complexo. Tá vendo lá? Então, aqui uma reprodução assexuada por brotamento. Brotinho, caiu aqui, desenvolveu um novo. Ou sexuada. Olha lá, o masculino faz os gametas, fecunda, a larva bonitinha, ciliadinha, ó. Depois ela vai se virar. Ela fica viradinha para baixo, mas depois ela vai para a posição.
Tipos de esponjas, pessoal. Olha lá, as esponjas vão variar de acordo com as espículas que elas apresentam, de acordo com a formação do corpo lá. Eu quero chamar a atenção para vocês em relação à simetria, né? Muitas esponjas são assimétricas, tá? Outras esponjas apresentam uma simetria radial, tudo bem? Então, é um grupo que apresenta assimetria ou simetria radial. As esponjas que são calcárias têm espículas com carbonato de cálcio. As que são dermoesponjas têm silício, mas não angular, então ela fica macinha. E as esponjas, que são chamadas esponjas de vidro, né, hexactilínade, elas têm na sua composição das espículas, né, silício angular. Então, as pessoas podem até... Aqui, só para vocês verem, lindas que são, importantes que são para o meio ambiente. Veja, nessa daqui a gente consegue ver bem claramente os porinhos, olha que bonitinha. E a importância que elas têm para o meio ambiente. Então, a importância de preservar. Tchau, pessoal. Obrigada.